Graça e paz. Esse é mais um podcast dos Jovens de Joelhos. Nossa visão é formar jovens fortes para a maior e mais preciosa missão de suas vidas, que é servir ao Mestre amado. Meu nome é Manuela Amarante e falaremos hoje sobre Ruth, uma intercessora real. Esse é o nosso episódio de número 2. Antes de dar início ao segundo podcast, gostaria de lembrar que o primeiro episódio já foi postado e está disponível. Para compreender melhor, é de extrema importância que a ordem seja acompanhada. Se você tem curiosidade em saber o que significa o nome de Ruth e o nome de Noemi, e o porquê de Ruth ser considerada uma intercessora, pause esse áudio e dê play na primeira postagem. E você, que já escutou o podcast 1, continue conosco, pois já vamos começar. No podcast anterior, relatamos a história e os motivos que levaram Ruth e Noemi a retornarem à cidade natal da esposa de Elimeleque. Finalizamos o podcast falando sobre o momento em que Ruth sai de casa atrás de suprimentos para manter ela e sua sogra. Na colheita de trigos, Ruth encontra-se com um homem chamado Boaz, um dos donos do campo. Ele achou graça nas atitudes de Ruth e a elogiou. É interessante ressaltar que na lei judaica, quando era época de colheita, o fazendeiro era advertido a não colher o que se encontrava dos cantos da propriedade, e nem apanhasse aquilo que caísse ao solo após a passagem dos ceifeiros, com o objetivo de deixar essas partes para os mais pobres, como órfãos, viúvas e estrangeiros. Tanto que é possível encontrar relatos semelhantes nos livros de Levítico e Deuteronômio na Bíblia. Relembrando que Ruth era moabita, não conhecia as pessoas naquela região, nem mesmo sabia que o dono da terra que ela respigava era um parente de Noemi. Na verdade, ele era parente do falecido Elimeleque, mas o casamento de Noemi e Elimeleque tornou-os parentes. Sobre Boaz, alguns autores afirmam que ele era um grande e respeitável fazendeiro. Não se sabe ao certo o significado de seu nome, mas pode estar associado à ideia de rapidez ou força. Além de tudo isso, podemos perceber que Boaz é um homem bom e íntegro, pois muitos fazendeiros tinham conhecimento sobre essa lei de deixar aos pobres as espigas que ficaram para trás. Mas muitos procuravam uma maneira de aumentar mais ainda o seu lucro, burlando essa lei. Boaz, porém, era diferente. Ele cumpria as leis e temia ao Senhor. A Bíblia relata que após um penoso dia de trabalho, Ruth descansa um pouco, e é nesse momento que Boaz pergunta ao seu servo quem era Ruth. Após isso, Boaz pede para que ela não colha mais em campos desconhecidos, que os servos dele já foram avisados para não desrespeitá-la e que Ruth andasse com as servas dele. Ou seja, neste momento, Ruth alcançaria um status na casa de Boaz. Sei que aos nossos olhos parece pouca coisa, mas não nos esquecemos mais uma vez, Ruth era estrangeira, o que naturalmente passaria uma imagem de mulher sem respeito e até mesmo de prostituta naquela época, e várias outras coisas que poderiam acabar com a sua imagem. Então, tornar-se serva de um dos maiores fazendeiros era, sim, algo de grande prestígio. E agora, veremos mais uma vez como Ruth possui características típicas de uma intercessora real. No segundo capítulo do livro de Ruth, no versículo 10, diz assim: Então, ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achai graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E essa característica é a humildade, pois Deus rejeita o coração orgulhoso. Ruth foi colocada em um lugar de honra e se prostrou diante daquele que o honrou.
Ela se considerava indigna de tal cargo, mesmo sendo cargo de serva. Ainda perguntou o porquê daquela atitude de Boaz para consigo. Dando prosseguimento, o versículo 13 diz assim: Ela disse: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Depois da morte de seu marido, de sua pousada em uma região estranha e sua extrema pobreza, a Bíblia relata o primeiro sentimento de felicidade de Ruth com as palavras de Boaz. Quando estamos no caminho certo, Deus nos mostra seu amor e satisfação por nós. Ele usa pessoas, coisas e sinais que nos estimulam a prosseguir na caminhada, por mais difícil que seja. E não para por aí. Boaz também a chamou para sentar-se à mesa junto aos outros servos, confirmando que ela já fazia parte do grupo. Alimentou-se muito bem, farteou-se, e ainda foi pedido para que separassem comida à sua sogra Noemi. Além disso, Boaz deixou que ela colhesse até mesmo entre os molhos, e isso, segundo a lei, só poderia ser feito quando o tempo de colheita acabasse e os ceifeiros terminassem seus trabalhos por completo. Boaz pediu para que espalhassem espigas entre o campo para facilitar o trabalho de Ruth, para que ela pudesse colher mais espigas. Quando Ruth conseguiu colher o suficiente, foi de encontro à sua sogra e contou tudo o que tinha ocorrido. Noemi logo reconheceu que Boaz era um parente próximo e que a bondade de Deus tinha alcançado essas mulheres. Isso fica claro no versículo 20 do capítulo 2 do livro de Ruth, que diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A gratidão é algo essencial na vida de um cristão, pois em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Cristo se alegra com o coração grato. Nós precisamos criar esse hábito de louvar o nome de Deus assim que recebemos uma boa notícia e vemos a provisão dele, não só em momentos de felicidade, mas em todo o tempo. O nosso viver deve anunciar a gratidão que temos em servir ao Senhor. E no último versículo, o versículo 23 do segundo capítulo de Ruth, fala que ela continuou trabalhando até o final da colheita e morando com sua sogra, mesmo podendo abandoná-la, pois já tinha certas condições para sobreviver sozinha e sem ter que dividir o salário de seu penoso trabalho com sua sogra. Porém, uma intercessora ou intercessor real, ele cumpre com suas palavras, e foi isso que Ruth fez. Prometeu que ficaria com Noemi até a morte, e assim se sucedeu. Mas, se você ainda tem curiosidade em saber de que forma Ruth e Noemi conseguiram se sustentar, mesmo com o final da colheita, e de que forma Deus continua abençoando-as, não perca os 2 próximos episódios sobre Ruth, uma intercessora real. E agora, para finalizar, faremos uma oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai amado, agradecemos por mais uma oportunidade de estar aprendendo sobre as Sagradas Escrituras. Faz de nós pessoas com caráter semelhante ao de Ruth, fiéis, humildes, responsivas com as palavras que saem de nossas bocas. Que possamos ser pessoas gratas, até mesmo em meio às adversidades. Nos molda, Pai, segundo a personalidade e caráter de seu Filho amado, Jesus Cristo. Que possamos semear com lágrimas, de maneira alguma largar o arado e olhar para trás, pois sabemos que colheremos com alegria. É o que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue acompanhando nossas publicações. Fique com Deus e até a próxima.